Força elástica, né? O assunto da nossa aula agora. Então, pessoal, essa força elástica a gente pode associar e perceber que ela está aplicada em várias situações do nosso cotidiano, né? Por exemplo, as suas pernas, né? Você pode encolher elas, né? Mas você também pode alongar, relaxar elas. Quando eu falo encolher, eu tô falando no sentido de contrair a sua perna, certo? E quando eu falo no sentido de alongar, é relaxar. Então esse movimento, ele pode provocar justamente aí, pode ser uma situação de aplicação da força elástica, tá? Aí nós temos também outros casos mais comuns, que no caso é as molas, né, que são sempre dadas como exemplo, muitos exemplos estão em aplicação das molas, como representação da força elástica, né, as flechas também, mas existem outros objetos, outros exemplos que nós podemos também estar desenvolvendo aí uma força elástica, tá? Se você pega uma bola, né, de plástico, que você realmente consegue comprimir ela, deformar a estrutura dela e fazer com que ela volte novamente ao seu estado normal, ali também é uma situação onde nós estamos identificando a aplicação da força elástica, tá certo? E continuando, não sei se vocês já perceberam, mas dependendo do tipo do material, da mola, tá, do objeto, da flecha, enfim, dependendo do tipo desse material, alguns vão apresentar uma certa rigidez, uma certa dureza, tá? Então, para isso vai ser necessário você impulsionar o quê? Mais força, né? Por exemplo, uma flecha, se você quer que ela atinja, né, uma distância bem grande, você vai ter que impulsionar bastante força ali naquela contração da flecha, tá? E é claro que dependendo do material, se ele for bem rígido, se ele tiver realmente uma dureza muito grande, você vai ter que impulsionar mais força ainda, certo? Da mesma forma é o caso das molas, né? Dependendo do tipo de material que constitui as molas, que vão ser trabalhadas ali na prática de um determinado objeto, enfim, você vai ter que, para comprimir ela, você vai ter que fazer uma compressão, uma força, né? Vai ter que aplicar uma força bem maior sobre ela. E é por isso que a gente, né, tem aqui, fiz a produçãozinha do esquema básico, porque na força elástica nós também vamos trabalhar cálculos, tá? Mas lembrando que são cálculos simples, cálculos básicos, tá? Que você só identifica ali os valores e que você consegue diretamente aplicar na fórmula, associar, né, cada um dessas incógnitazinhas aos seus valores, tá? E aí aqui tem um conceito básico também, né, que diz justamente que a força elástica é a força realizada por molas, né, para voltarem ao seu estado normal. Então, essa força elástica é a força que o objeto vai sofrer aí para que de fato ele volte ao seu estado normal, diante daquela deformação. Então você impulsiona uma força sobre o corpo e ele vai ter que dar esse retorno, né? É uma ação e reação, gente. Você faz a ação de comprimir a mola ou a flecha, no caso, tá? E consequentemente o objeto ele tá ali impulsionando também uma força sobre a palma da sua mão, sobre a força que você está aplicando sobre ele, tá? E com isso, com essa força que ele impulsiona, né, ele consegue voltar aí ao seu estado normal, ao seu estado original, tá ok? Então a força elástica é isso, é uma força que você aplica sobre um corpo, você acaba deformando ele, mas que ele tem a capacidade aí de voltar ao seu estado normal, ao seu estado original, ok? E aí nós temos aqui a formulazinha, né? Fel, que é justamente a força elástica, ok? Aqui a definiçãozinha. Aí nós temos esse Kzinho que corresponde à constante elástica, que é justamente a força, tá? Esse valor ele sempre vai ser dado em newtons, tá? Porque implica numa força na qual, né, esse objeto, esse corpo vai estar sofrendo aí essa deformação diante da dureza, né? Então, consequentemente, quando se fala de constante elástica, a gente vai associar basicamente da força da constante elástica, nós vamos associar justamente a questão da dureza,
da mola, tá? A dureza, a rigidez, né, da mola ou da flecha, tá? Ou de um determinado objeto que você consegue ali deformar ele, mas ele consegue logo em seguida voltar ao seu estado original, tá certo? Então a gente vai fazer essa associaçãozinha aqui. Então, constante, elástica, associa-se à força. A força com que esse objeto, esse corpo, ele vai conseguir impulsionar para ele voltar ao seu estado normal. E a deflexão, que é esse xizinho aqui, representado por esse vetorzinho aqui em cima, tá? Que a deflexão é justamente o quê? A deflexão está associada justamente à deformação, né? Então, cada deformação você tem aí, como é que eu posso dizer, um espaço ali, né? Uma quantidade que você consegue ali deformar o objeto, tá? Então, o objeto ele tem um espaço dele normal, a ocupação dele normal, o objeto tem o seu espaço ali normal, mas quando você faz a deformação nele, a deflexão, ele deixa de... a quantidade de espaço que ele ocupa vai diminuir, consequentemente. Então, esse valor ele vai estar lá em metros, centímetros, certo? A deflexão. Mas sempre é dado em metros. Só que tem questões que apresentam um valor em centímetros e você acaba tendo que transformar, certo? Para metros, ok? Então, a deflexão está associada justamente ali à quantidade de deformação que aquele objeto sofreu, ok? O espaço que ele acabou ocupando com a aplicação da força, no caso aqui, elástica, né? A força constante aqui que foi aplicada sobre o objeto. Quando se tratar aí da constante elástica, você vai associar, né, a força que está sendo ali impulsionada sobre aquele corpo diante do processo de deformação, né? E isso você vai sempre associar a questão da dureza, né? A força que você vai ter que se submeter diante da dureza, diante da resistência mesmo do material ali, do objeto na qual você está tentando deformar ele, tá? E a deflexão você vai associar justamente aí a quantidade, né, de deformação que esse objeto sofreu, tá? Então, constante, elástica, associa-se à força, a aplicação da força sobre a mola, sobre a flecha, enfim. E a deflexão é a quantidade, né, de deformação que você conseguiu ali provocar no espaço ali daquele material, daquele objeto, tá certo? Com conceito definido, né, com detalhamento aí das aplicações da fórmula, né, das incógnitas das fórmulas, tanto de força de atrito como da força elástica. Agora nós vamos partir para os cálculos, né, aplicação dos cálculos, resolução de questões, tá certo? E vamos também ter aí um entendimento maior diante das questões, né, da aplicação desses assuntos na prática, ok? Então, tendo essa base conceitual, né, desses pontos do detalhamento desses conceitos, dessas incógnitas, o que é que significa cada ponto ali da fórmula e tudo mais, agora vocês conseguem fazer a associação, né, na prática diante da resolução de questões, ok? Espero vocês na nossa próxima aula, tá? E fiquem com Deus!